Olá, que bom que você aceitou o desafio de ser um líder do Ministério da Família. Na verdade, um casal de líderes. Aceitar esse chamado é aceitar o chamado diretamente de Deus. A família sempre teve um papel preponderante nas preocupações da igreja, porque a família bem cuidada formará uma igreja sólida, e a igreja sólida fará uma sociedade sólida, e o reino de Deus vai crescer. Mas se a família já foi importante no passado, nesses tempos que nós estamos vivendo, os assuntos e as ações do Ministério da Família se revestem de uma importância ainda maior. Vivemos tempos muito difíceis. E eu não preciso de estatísticas para mostrar a você a verdade desse fato. Certamente muito perto de você, se não na sua família, mas na família dos seus amigos e da igreja onde você lidera, você está vendo com o coração apertado como o inimigo tem tido sucesso em destruir as nossas famílias. É claro, o inimigo sabe que famílias fortalecidas é o reino de Deus forte. O inimigo sabe que se conseguir impedir que as famílias permaneçam unidas, se ele causar uma fratura, uma ruptura, uma rachadura nessa estrutura que Deus criou para o erguimento da sociedade, o reino de Satanás há de prosperar. Se ele conseguir evitar que o Ministério da Família atue na igreja, se ele conseguir evitar que um ministério restaurativo dos líderes de Ministério da Família seja exercido para a cura, para apoio, para a libertação, para a restauração da família, então o reino de Satanás será vitorioso. E ele fará todo o esforço. E nós estamos vendo os efeitos desses esforços agora. Se você acompanhar comigo, você vai ver que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo têm multiplicado os divórcios. Eu queria dizer que isso só acontece em famílias fora da igreja, mas infelizmente isso não é verdade. Os divórcios agora no tempo de pandemia se multiplicaram. Além do divórcio, violência doméstica tem sido relatada por muitas mulheres e por homens. A violência entre marido e mulher, mas também para com os filhos. Temos visto também uma geração de filhos mais desobedientes, presos à tecnologia, tanto por necessidade das aulas remotas, quanto porque agora ficaram presos dentro de 4 paredes. Parece que os corações estão cheios de amargura e a violência tem se manifestado de muitas maneiras. Muitas famílias também têm experimentado crise financeira em decorrência direta do período de pandemia, e então os problemas se agravam e os problemas entre o casal se multiplicam por causa deste assunto também. Sem falar nas doenças emocionais. Nós nunca vimos tantos casos de depressão em família, casos de síndrome do pânico ou qualquer coisa parecida com isso, sem falar nas tentativas de suicídio que não são mais restritas a situações de famílias de risco, longe da nossa realidade, infelizmente não. Por todos estes motivos e os que nós já conhecíamos, o Ministério da Família precisa se preparar como um exército treinado para fazer frente a estes problemas, para garantir a subsistência da família cristã, para garantir que o reino de Deus permanecerá. Se você estuda história, você sabe que os grandes impérios, as grandes civilizações, as que estiveram no auge da história, todas ruíram. E um estudo vai mostrar para você que o momento da ruína teve a ver com a perda dos valores familiares do casamento monogâmico, do casamento de um homem com uma mulher. Quando isso se perdeu de vista, enfraqueceu-se a família e, por consequência, quando não havia mais valores familiares a serem defendidos, também as famílias enfraqueceram e a sociedade caiu. É por isso que nós temos que fortalecer as nossas famílias. E eu quero ler para vocês aqui o que a palavra de Deus, através do seu instrumento Ellen White, a escritora americana inspirada, nos diz a respeito de como deveria ser a nossa família. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Mais do que criar estratégias para ensinar o marido e a mulher a se comportarem devida e dignamente, aqui está dizendo que
Quando o Espírito do Senhor faz parte desse conjunto, então isso já é consequência natural. Vocês estão entendendo o que é que nós temos que enfatizar como Ministério da Família? Vejam mais uma ideia. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na Terra. Percebem aquilo que eu disse antes sobre a importância e por que sociedades inteiras tinham seus fortes alicerces sobre a família e os valores familiares e como isso tudo ruiu quando a família ruiu? Sim, porque este é o vínculo mais forte que um ser humano pode ter. E assim o é sempre. Que entre para o casamento inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Aqui está falando da nossa responsabilidade de treinar os moços, as moças, para entrarem para o casamento preparados para formarem esse vínculo inquebrável, que é o vínculo familiar quando inspirado pelo Espírito de Deus. Há uma terceira ideia ainda, de que toda família cristã deve mostrar ao mundo o poder e a excelência da influência cristã. Aqui está falando de missão, aqui está falando de resultado, aqui está falando de consequência, não de causa. Mas efetivamente uma família bem estruturada acabará por influenciar outras famílias a conhecerem o Evangelho da Salvação. E é por isso que eu quero convocar vocês a prestarem muita atenção, tomarem nota, registrarem na mente quais são e serão as ênfases do Ministério da Família neste ano de 2021. Eles foram determinados pela Divisão Sul-Americana, estudados pela União Sul-Brasileira, e agora eles passam a ser o nosso vocabulário, o nosso dia a dia. Nós temos que falar disso e ter isso em mente. Em primeiro lugar, nós vamos fortalecer o CRM, Comunhão, Relacionamento e Missão. Como comunhão, entendemos que é nossa missão levar cada família a viver e a desfrutar a beleza de estar com Cristo, mas fazer isto na primeira hora do dia. Se nós lograrmos êxito nessa tarefa de fazer mais famílias, fazer o culto familiar e a devoção individual, com o estudo da lição da escola sabatina, com o estudo com a leitura da Bíblia, pelo Reavivados por Sua Palavra ou qualquer outra fórmula de estudo da Bíblia, nós estaremos então cumprindo a ênfase da comunhão, ou seja, primeiro Deus. A ideia de primeiro Deus tem que ser muito forte nas nossas famílias. Na ênfase do relacionamento, devemos lembrar de fortalecer os vínculos entre os membros da família e estimular o envolvimento desta família na vida em comunidade, para que através da rede dos pequenos grupos, ela também encontre apoio e possa apoiar outras famílias. Isso se chama vida em comunidade. Esta é uma receita de Jesus e nós devemos levar a sério, incentivar as nossas famílias a se fortalecerem entre si, mas também frequentarem os cultos da igreja. Esta é a ênfase do relacionamento. Por último, do CRM, temos o M de missão. E em missão nós queremos, como Ministério da Família na igreja, preparar as famílias para serem instrumentos de salvação, para ser instrumento de resgate, usando seus talentos como ministério. Sabe o que isso significa? Que não importa se você sabe cantar ou não sabe cantar, não importa se sabe pregar ou dar estudos bíblicos ou não sabe, todos aprenderão a usar os seus talentos como ministério. Se o talento é jogar bola, pode se tornar um ministério. Se é fazer pão, pode se tornar um ministério. Se é ser comunicativo, pode se tornar um ministério. Sejam quais forem os talentos que Deus te deu, que Deus deu à sua igreja, os líderes do Ministério da Família incentivarão a estas famílias a compreenderem que podem usar o seu talento para ser isso um ministério de salvação. Qual é então a contribuição do Ministério da Família para a igreja e para os outros ministérios? É verdade que o Ministério da Família não é um ministério de frente evangelística como Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Não quer dizer que o Ministério da Família não prepare pessoas para o batismo. Não quer dizer que não existam frutos diretos do Ministério da Família. É claro que sim. Mas não é esta a ênfase principal. A ênfase principal do Ministério da Família é ser um ministério restaurativo, de reparador de brechas, de dar ferramentas e instruções para que corações e famílias sejam restauradas e possam viver em harmonia, porque todo o resto será consequência. Nós já vimos que famílias bem estruturadas vão querer contar para outras famílias também sobre o amor
que os une, que os fortalece. E também vão produzir batismos. Mas a nossa ênfase não será ensinar nossas pessoas, nossas famílias a batizar, mas sim ensiná-las a fazerem o culto familiar, a terem relacionamento, a terem comunhão, relacionamento e missão. E uma vez isso acontecendo dentro da nossa família, da família da nossa igreja, nós estaremos contribuindo com todos os outros departamentos no cumprimento da missão de salvar. O Ministério da Família vai ter muitos materiais interessantíssimos à disposição. E o primeiro deles, e vai chegar de forma impressa para todos os líderes do Ministério da Família, é a revista chamada Família Esperança. É para este ano. São recursos para você usar na igreja, para aconselhamento, para uma palestra, para oferecer subsídios a alguém que esteja precisando, repertório para você atender uma família que esteja em necessidade. Vamos enviar gratuitamente para cada líder do Ministério da Família. Mas enquanto ela não chega, de forma física, impressa, será encaminhado para você no seu e-mail e no grupo do Ministério da Família essa revista em PDF para que você já possa ir se familiarizando e utilizando o seu conteúdo. Um segundo material, já conhecido de vocês e que vai estar ativo e utilizado, é a revista Reparando Brechas. Reparando Brechas é a estratégia de fazer o culto familiar, de ensinar as famílias a fazer o culto familiar. Nós encaminharemos em forma digital para vocês também, para utilizarem esses conteúdos, mandarem mensagens para as famílias, em reuniões de famílias da igreja ser discutido esses temas, porque nós precisamos fortalecer a comunhão dos membros da família. O terceiro material se chama Livro O Maior Tesouro. É o livro de Ellen White, na verdade é um dos livros já de Ellen White, que foi traduzido agora em um outro formato para ser utilizado no projeto chamado Adoração em Família. É um projeto maravilhoso que vai acontecer a partir do mês de julho. Anote aí, quando terminar a Semana Jovem do mês de julho, nós vamos começar o Adoração em Família. Serão 13 quartas-feiras que nos cultos, sejam presenciais, sejam remotos, sejam em estudos de pequeno grupo, nós vamos estar estudando esse livro. Vai ser a mensagem do culto. Esse livro vai fortalecer a nossa família, vai mostrar a importância da adoração em família. É um conteúdo, não precisa fazer propaganda dele, é inspirado por Deus e vai fazer uma revolução nas famílias da sua igreja. O quarto material, já em estoque aqui no departamento e disponível para ser despachado para você, é o curso bíblico Bem-vindo. É um curso específico para casais e para famílias que são agregadas à igreja. Veja, há um encontro de casais no seu distrito, na sua igreja, e um casal não adventista vem para o encontro. Na sequência, ele deve receber o estudo Bem-vindo. Então organize uma estrutura na sua igreja para que alguém atenda esse casal, seja ele fruto do curso de casais, seja ele do fruto do ECC, seja ele do evangelismo da Semana Santa. Famílias que venham para a igreja precisam ter a sequência da sua formação através desse estudo bíblico. E é você, líder do Ministério da Família, que precisa proporcionar isso, esse estudo, para que essa família esteja pronta para tomar a decisão. Há pelo menos 2 sonhos maravilhosos e transformadores que eu preciso da sua ajuda para torná-los realidade aqui na Associação Oeste Paranaense. Você que, como eu, sonha em ver o Ministério da Família transformado, cheio de energia e de motivação e com resultados fáceis de serem medidos, você precisa me ajudar a alcançar esses 2 grandes sonhos. O primeiro deles é fazer um levantamento na sua igreja e comunidade. Quem são os psicólogos, conselheiros, terapeutas, empresários, professores, membros aposentados, pessoas instruídas e que amam o Ministério da Família. Você vai mandar para mim esses contatos. Eu mesmo farei contato com cada um desses profissionais e vamos formar um núcleo de apoio permanente. Esses profissionais serão treinados aqui pelo Ministério da Família da Associação. Eles serão instrumentalizados com recursos materiais para que quando o seu distrito, a sua igreja, tiver um movimento e precisar de alguém, é só acionar e ligar para esse núcleo, para esse grupo, pedindo um psicólogo, uma palestra de um nutricionista, chamando alguém que possa falar para filhos adolescentes, para um encontro de casais, para um aconselhamento. Então nós vamos ter um núcleo permanente de profissionais treinados, afinados com o programa do ano do Ministério da Família à sua disposição. Você gostou disso?
Então ajude a tornar o sonho realidade. Mande os contatos de todos, podem ser adventistas ou outros cristãos da sua cidade, que eu farei contato com eles para convidá-los para esse ministério. Eles vão ser uma espécie de retaguarda, estarão de prontidão para serem chamados ao longo do ano para quaisquer desafios que o seu distrito ou a sua igreja tenha na área de família. Bom, se conseguirmos realizar este sonho, estaremos muito perto do sucesso. Agora o sucesso mesmo vai se complementar com este segundo sonho realizado. A eleição do casal distrital do Ministério da Família. Isso já existe em alguns distritos com o nome de NAF, Núcleo de Apoio Familiar. Não vai mais se chamar NAF. Em toda a União Sul-Brasileira foi rebatizado como casal distrital. É o representante, é o líder distrital, para entrar na mesma linguagem dos desbravadores, dos aventureiros, dos jovens, agora então também do Ministério da Família. Esse casal distrital, ele será treinado, mas eu preciso que o seu pastor vai fazer a eleição, ele vai mandar para mim o nome desse casal, e aqui na associação nós faremos a certificação, ou seja, no seu distrito tem 8 igrejas, por exemplo, um desses casais, representante de uma das igrejas, vai ser o casal distrital. Este, então, receberá treinamento aqui do Ministério da Família da Associação e participará de um programa de certificação. Caso ele atinja o nível 1, será condecorado, será premiado o casal distrital que receber a comenda do nível 1. Será aquele casal que terá desenvolvido o programa tradicional do Ministério da Família. Ou seja, ele divulgou amplamente o curso de noivos, ele divulgou e auxiliou nos encontros de casais que foram ministrados no distrito, ele divulgou e forneceu materiais para todas as igrejas do final de semana da família de junho, que vai acontecer em junho. Ele é um casal distrital nível 1, vai participar aqui de uma condecoração. Porém, se o casal, além destas atribuições, conseguir agregar mais esta, de introduzir e desenvolver o projeto Adoração e Família, então ele será um casal nível 2. E nesse nível 2, ele será responsável por tudo aquilo que já foi dito do nível 1 e ainda estabelecer e acompanhar em cada igreja do distrito aqueles 12, ali está escrito 12, mas são 13. 13 encontros das quartas-feiras que eu falei do Adoração em Família, utilizando o livro Maior Tesouro como estudo. Depois da Semana Jovem, começando ali em julho, quando terminar a Semana Jovem, começam as quartas-feiras do Adoração em Família. E se esse casal de distritais do Ministério da Família conseguir desenvolver esse projeto na sua área de atuação, então ele será condecorado com a comenda nível 2. Porém, o casal que chegar ao nível 3 vai receber a maior condecoração, a maior homenagem do campo, será aquele que, além de tudo isso que foi dito, ele acrescentar também o projeto de geração em geração. O projeto de geração em geração vai acontecer primeira fase por mim e pelo departamental da União Sul-Brasileira e o seu pastor distrital na sua região. Eu, o pastor Ramos e o seu pastor, junto com o casal distrital, da sua região, vamos aprender juntos esse projeto. Uma vez treinado, esse casal de líder distrital sai deste encontro e ele começa a desenvolver em todo o distrito, a aplicar no seu distrito o projeto de geração em geração. Ao fazer isso e ao lograr êxito nessa atividade, ele passa a ser um casal nível 3 e que recebe a condecoração máxima aqui da associação, como sendo o casal distrital nível 3. Feito isso, esses 2 sonhos alcançados, que são o casal distrital e também o nosso núcleo de apoio de profissionais que estarão à disposição de vocês, acredito que o nosso Ministério da Família terá um grande sucesso nas suas atividades desse ano de 2021. Quero desafiar você também, você casal, líder do Ministério da Família da sua igreja, a ter na sua biblioteca pelo menos 3 livros. Mas não apenas tê-los, estudá-los. Um deles se chama Pagando o Preço. Tem a ver com formação de uma família, a estrutura e os valores familiares. O segundo deles, que dispensa apresentações, é o Lar Adventista de Ellen White. O terceiro tem a ver com estar preparados para abrir o coração do filho adolescente.
Saibam que a fase do adolescente e a jovem é onde a igreja perde o maior número dos seus membros e, às vezes, para sempre. É papel do Ministério da Família se instrumentalizar, se preparar para atender essa geração. E por isso eu recomendo este livro, Conecte-se com o seu filho. Ou seja, você vai aprender e vai ensinar os pais da sua igreja a se conectarem com o seu filho na linguagem que um filho adolescente fala, para que ele compreenda o amor do pai e da igreja, para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Esses 3 livros deveriam fazer parte da sua biblioteca mínima, da sua biblioteca básica. Muitos outros títulos poderiam ser sugeridos, mas para 2021 eu quero desafiar você a adquirir, estudar e aplicar e compartilhar o conhecimento que você aprender nesses 3 livros. Eu quero terminar o nosso treinamento de hoje fazendo um desafio a você. É uma missão. Você, casal, líder do Ministério da Família, está sendo desafiado a aceitar uma missão agora. Uma missão da Associação Oeste Paranaense. Eu tenho certeza que o sucesso nessa missão vai trazer a você muitas alegrias e memórias inesquecíveis, e uma história para se lembrar e contar, e que será condecorado um dia lá no céu, não mais pelo Ministério da Família da OP, mas sim pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que vai lhe dar uma coroa com diversas estrelas, como reconhecimento e gratidão pelo trabalho de você ter aceitado e desenvolvido esta missão. E a missão é a seguinte: você sabe que no próximo mês de junho, segundo sábado, será o final de semana da família. Nesse final de semana da família vão acontecer muitos eventos. Vai ter um sermão especial na sua igreja. Na sexta-feira vai ter uma live especial para casais, transmitida aqui da associação. Vão aparecer conteúdos e materiais disponíveis e dicas para as famílias, para momentos de lazer, de alegria e também de comunhão. Vai ser um final de semana espetacular. Mas a coroação desse final de semana será o batismo da família. Em todas as regiões nós teremos famílias sendo batizadas para a honra e glória do nome de Deus. Serão pais de família, mães de família, filhos, pessoas que estão vindo da família do mundo para a família de Deus. E sabem quem serão os protagonistas dessa festa? Vocês, os líderes do Ministério da Família, pela graça de Deus, agora na Semana Santa, em oração, pedirão ao Espírito Santo que os ilumine a escolher uma família ou uma pessoa. E vão trabalhar com ela, dando estudos bíblicos, agora intensos, todas as semanas. E esse é o tempo suficiente para chegar ao final de semana da família. E quando chegar lá, todos nós, e eu estou incluso nisso, também vou aceitar o desafio de preparar alguém para no sábado do Ministério da Família, o sábado da família, nós levarmos ao batismo dezenas de pessoas como fruto direto desse ministério restaurativo. Não será apenas o batismo, será a transformação de famílias que antes estavam desgraçadas, ruídas, destruídas, em ruínas e que agora são levantadas para serem troféus nas mãos dos santos para a honra e glória do nome de Deus. Você aceita o desafio? Eu convido você a, em oração, escolher quem são as pessoas pelas quais você vai trabalhar e no segundo sábado de junho vamos entregá-las ao pastor da igreja, prontas para serem batizadas e adicionadas ao reino de Deus. Você sabe que quando houve guerra no céu, Satanás e os seus anjos foram expulsos porque não houve mais lugar para eles. E diz a serva do Senhor, Ellen White, que o propósito de Deus com o plano da redenção é formar um grupo para repovoar o céu. Quando você trabalha no Ministério da Família, restaurando vidas e trazendo pessoas para o conhecimento da verdade, você está trabalhando diretamente para o Senhor Jesus, para repovoar o reino de Deus, para ocupar o lugar dos anjos que caíram, mas que agora está vago para você, para mim e para todos aqueles que, por nossa influência, abraçarem o evangelho da salvação. Eu conto com você, Jesus conta com você, que a graça do nosso Deus e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida nesta Semana Santa que inicia o processo. Nós nos encontraremos ao longo da caminhada e lá no segundo sábado de junho, no batismo da família, adicionando todo esse exército de novos membros, novos discípulos para o reino de Deus. Que Deus o abençoe.